Engenharia social, o que é? É basicamente a manipulação psicológica buscando a falha humana, normalmente utilizada para obter informações sigilosas e realizar fraudes. O golpista se passa por outra pessoa e é uma forma de entrar em organizações que não necessita de força bruta ou erros de máquinas. Ele explora a falha de segurança das próprias pessoas que, quando não são treinadas para esses ataques, podem ser facilmente manipuladas. A engenharia social existem diversas formas para ocorrer, e uma delas é a phishing, onde traduzido vira pescaria. Ela se consiste onde o hacker ele cria vários e-mails falsos, como pode ser nome de loja, empresa, e geralmente nesses e-mails que eles mandam, eles falam que existe algum problema e enviam um anexo com um arquivo para fazer download, e quando instala na máquina, ele acaba instalando esse aplicativo que os hackers mandaram e tem total acesso às informações daquele computador por meio do download daquele aplicativo. Outro ataque é o spear phishing, que é bem parecido com o phishing normal, porém ele é mais perigoso, pois ele volta para empresas e instituições. Quando falamos do spear phishing, eles geralmente mandam um e-mail falando mais sobre o assunto que ocorre dentro daquele local, assunto com mais abundância, e geralmente eles enviam para um setor específico para que pelo menos uma pessoa já acaba sendo enganada naquele setor. Continuando os tipos de ataques utilizados na engenharia social, nós temos o que é chamado baiting. Esse tipo de ataque foi muito utilizado antigamente, quando as mídias físicas de armazenamento, por exemplo, pendrives, CDs e DVDs, eram mais utilizados. Esse tipo de ataque ele consiste em o criminoso pegar um arquivo, contaminar ele com um vírus ou um malware, pegar esse arquivo e colocar num pendrive e deixar esse pendrive muito acessível para a vítima. E ele depende que a vítima pegue esse pendrive, conecte o pendrive no computador e abra algum arquivo. Quando ela abrir esse arquivo, o vírus ou o malware já vai infectar totalmente o computador da vítima. Nós temos também outro exemplo de ataque, que é o pretesting, que ele é uma tática em português chamada de pretexto, que é exatamente o que o criminoso ele cria para conseguir pegar informações importantes do usuário, e também são vários os métodos que podem ser utilizados para convencer o usuário a passar essas informações. O criminoso ele pode estar fazendo uma pesquisa falsa, ou também utilizar um perfil falso de uma rede social de alguém próximo àquela pessoa para que ele tenha essa confiança e utilize essa confiança para estar pegando informações úteis para fazer uma posterior invasão. Bom, eu vou comentar sobre os outros dois tipos de ataques, que são muito comuns entre essa comunidade hacker. O primeiro é o targeting. Ele é uma técnica já antiga, que já é utilizada até mesmo antes da internet, que tinha o objetivo de, exemplo, a pessoa de má intenção se passasse por outro tipo de pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa carismática. E isso era muito comum em edifícios residenciais, onde ele seguia algum funcionário da empresa em algum determinado local que tivesse controle tecnológico. Aí ele, por meio do seu carisma, ele conseguiria ter acesso a esses tipos de local da empresa por se passar por um funcionário novo, primeiro dia de trabalho. E com isso ele poderia ganhar tempo para conseguir fazer os acessos em documentos, artigos e etc. E o segundo tipo é o Quid Pro, que significa tomar uma coisa por outra. Isso quer dizer que ele tinha a função, o hacker tem a função de fazer a cabeça da pessoa para que ele consiga ter acesso a dados pessoais, registros, arquivos, etc. E um exemplo muito comum é que o hacker ele pode se passar por algum suporte técnico
de TI e, por exemplo, de prestar ajuda para resolver algum problema na pessoa. Assim ele pode ter acesso a credenciais que futuramente pode ele conseguir acessar a dados da empresa ou até mesmo dos funcionários. E assim ele consegue aplicar esse tipo de golpe. Os ataques de engenharia social são grandiosos e causam grandes danos às empresas quando são concretizados. Portanto, devem ser tratados com seriedade e estar dentro de uma gestão de risco de uma empresa. Então, para garantir que os dados de uma empresa estão seguros, existem algumas ações e algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Entre essas ferramentas estão o VPN, antivírus, firewall, o anti-phishing e entre outras. No entanto, pequenas ações das pessoas que atuam na empresa são imprescindíveis para esses casos. Portanto, estabelecer uma cultura de segurança como compromisso dentro da organização ainda é a maneira mais eficaz de garantir boas práticas entre colaboradores e prestadores de serviço. Para fazer isso, todo tipo de ação, de educação, de treinamento, de aprimoramento e de conscientização é válida, a fim que os colaboradores conheçam os riscos e saibam quais ações tomar para evitar e reportar golpes e cyberataques. Além disso, uma política clara e bem acabada de segurança da informação, processos de segurança física, controles de acesso online e offline, cuidados com descarte de lixo, controle e acompanhamento de visitantes e parcerias com empresas especializadas em gestão de risco são práticas fundamentais para evitar que a engenharia social faça uma vítima. Como se proteger da engenharia social? A forma mais fácil e efetiva é sempre conferir as fontes e verificar se as informações dadas são verdadeiras, principalmente se for um assunto importante que contém informações sigilosas. Além disso, evitar utilizar a mesma senha em vários sites e várias contas diminui muito o risco. Como dito antes, esse tipo de ataque explora a confiança e as emoções da vítima. Portanto, as organizações sempre devem ficar atentas e oferecer treinamento a seus colaboradores e clientes para que não caiam tão facilmente nesse tipo de ataque. De forma resumida, as principais dicas de como se proteger dos engenheiros sociais são: não confiar em e-mails e ligações desconhecidas, não clicar em links ou navegar em sites que comprometam suas informações, não baixar ou abrir anexos de fontes desconhecidas, não confiar em pedidos urgentes que incluam dinheiro ou informações confidenciais, não divulgar informações confidenciais sobre você ou sua empresa, seja por telefone, online ou até mesmo pessoalmente. Proteger todos os seus dispositivos móveis e as máquinas, tanto pessoais quanto da empresa, e manter sempre as atualizações em dia. E verificar a procedência e a veracidade dos e-mails, números de telefone e outras ofertas que você recebe constantemente nos seus e-mails. Existem alguns casos de engenharia social que podemos citar, como em 2020, o caso da juíza de programa de televisão Shark Tank, a Barbara Corcoran, perdeu quase $400 mil por um ataque de phishing e de engenharia social. Um cybercriminoso se passou pela amiga dela e enviou um e-mail ao contador solicitando que ele pagasse uma renovação sobre investimentos em imóveis. Para que o cybercriminoso conseguisse realizar o golpe, ele teve que utilizar um e-mail muito parecido, praticamente igual com o da assistente, e assim enviou ao contador. Porém, o contador só foi descobrir que era uma fraude quando ele teve que enviar um e-mail ao e-mail oficial da assistente, perguntando sobre a transação, e aí descobriu que tinham caído num golpe. Eu vou estar falando sobre o caso Kevin Mitnick com o celular da Motorola, o MikroTik. Em 1992, Kevin Mitnick era um dos hackers mais notórios dos Estados Unidos e um dos criminosos mais procurados da América. Nessa época, Mitnick residia em Denver, Colorado, sob um nome falso, enquanto tentava escapar da vigilância do governo. Para ele se manter escondido do olhar do governo dos Estados Unidos, Mitnick ele decidiu hackear o Motorola MikroTik. Seu plano era
alterar os dados de identificação do telefone e até mesmo desligar a capacidade das torres de celular de se conectar ao celular dele e vazar a localização dele, né? Ele queria desligar para não vazar a localização do celular dele. E para completar o plano dele, ele decidiu roubar o código-fonte do telefone. E surpreendentemente, ele conseguiu fazer isso ligando diretamente para a equipe do Motorola e pedindo as informações, se passando por um perfil falso. Outro caso de engenharia social foi a fornecedora de autopeças Toyota. Foi vítima de um ataque de engenharia social em 2019. A quantia perdida pela Toyota chega aos 37 milhões de dólares. Usando persuasão, os invasores convenceram um executivo do departamento financeiro a alterar as informações da conta bancária em uma transferência eletrônica de fundos. Bom, eu vou comentar um pouco sobre o caso da Sony que ocorreu em 2014. Esse caso ficou bastante famoso, teve uma grande repercussão. Foi um ataque de um grupo de hackers que se autodenomina como The Guardians of Peace, e foi aberta uma investigação pelo FBI e apontaram como principal suspeito a Coreia do Norte. Por conta disso, a Coreia do Norte acabou negando a acusação, falando que não tem nada a ver com isso. Porém, há indícios de que pode sim ter uma relação da Coreia do Norte com esse grupo de hackers. O real motivo do ataque foi por conta de um filme que seria lançado pela empresa Sony na época. O nome do filme se chama A Entrevista, que se baseia no regime comunista e que tinha o objetivo de assassinar o líder Kim Jong-un. É um filme de comédia e com isso a Coreia do Norte acabou fazendo essas ameaças. Eles tiveram acesso aos dados da empresa por meio de e-mails falsos que se passavam pela empresa Apple, mandando assim para alguns funcionários. E esse tipo de ataque é bem comum e tem um nome específico que se chama spear phishing. E esses funcionários acabaram entrando em os falsos e tiveram acesso a documentos financeiros, acordos comerciais e também como arquivos confidenciais da empresa.